Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, sabadão, dia dos pais. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que tirou um tempinho do dia ontem para me mandar mensagem aqui no YouTube, a galera do Instagram, meus amigos, as pessoas que eu conheço também que me ligaram e me mandaram mensagem. Fica aqui meu muito obrigado, tamo junto. E agora é minha vez de parabenizar vocês aí que me assistem todos os dias e são papais. Eu ainda não sou pai, pelo menos de um ser humaninho, né? Eu tenho minha cachorra aqui que eu trato como filha enquanto eu não tenho pai, enquanto eu não tenho meu filho. Mas queria desejar a cada um de vocês aí um feliz Dia dos Pais. Você que ainda não é papai, mas tem o seu pai vivo, que você tenha um dia muito bacana e especial com o seu pai. Então o Dieguinho aqui, em nome do canal Futebolaço, deseja a cada um de vocês um feliz Dia dos Pais, ó, e que vocês tenham um dia muito bacana, beleza? E que o Vascão da Gama possa aí dar um presente para esses papais aí de todo o Brasil, os nossos aliados que são o Atlético Mineiro, que eles ganhem um presente aí muito em breve, mas hoje o pai vascaíno tá precisando mais de uma alegria do que o pai atleticano. Eles acabaram de eliminar o Flamengo aí, vão jogar as oitavas de final da Sul-Americana no meio da semana. A gente precisa ganhar hoje para sair dessa zona de rebaixamento. Beleza? Então aproveita no começo do vídeo, deixa o like aí, galera, pô, que ajuda bastante a plataforma a entender que o vídeo é legal, que você gostou e compartilhar para mais pessoas. Se quiser deixar o dislike também, fica à vontade. E convido você a se inscrever aqui no canal. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia para você ficar bem informado de tudo que rola no Vascão. Dito isso, galera, vamos começar falando já da partida entre Vasco e Atlético Mineiro. Algumas coisas me chamam aqui a atenção. O time do Atlético Mineiro para enfrentar o Vasco logo mais é uma incógnita, tá? Ninguém consegue cravar qual é o time do Galo. Algumas excelentíssimas notícias nós temos. Por exemplo, o Hulk tá poupado por controle de carga e nem viajou para o Rio de Janeiro. Ficou lá mesmo em Belo Horizonte para o jogo de ida aí contra o Godoy Cruz das oitavas de final da Sul-Americana. Além do Hulk, também não vieram para o Rio. O Saravia, o Alan Franco não, o volante, meu Deus do céu, que jogou, o Fausto Vera e também o Dudu, que teve esse problema agora da suspensão aí, daquela questão da despedida dele do Palmeiras, ele xingou a Leila, isso foi para o tribunal. Achei até uma história meio confusa, acho que deveria ser julgado na justiça comum e não na esportiva, mas enfim, fato é que o Dudu tá fora da partida. Então a Atlético tem alguns pequenos desfalques ali, o Saravia, lateral direito, que é uma peça mais importante, mas de jogadores titulares ali só o Saravia mesmo e o Hulk. Porém, o Cuca, já na entrevista coletiva de classificação contra o Flamengo, elogiou aí os reforços do Galo na janela e já deu um spoilerzinho ali de que são boas as possibilidades no jogo de hoje dele poupar alguns atletas. O Cuca, quando os jogos do Galo são fora de casa, ele não divulga a lista de relacionados, então é uma incógnita qual escalação o Galo vai levar logo mais. Vou pegar uma aspas do Cuca aqui na coletiva pós-classificação contra o Flamengo, confirmando isso que eu estou falando para vocês. A gente tem melhorado o elenco e automaticamente melhora as mexidas no jogo, né? São muitos jogos em cima de jogos e a gente tem que controlar a carga deles, senão machuca todo mundo. Domingo também é outro jogo para pensar bem. Pôr o jogador mais fresco e descansado possível, para tentar ter força para jogar quarta-feira o mata-mata contra o Godoy Cruz. Ele só se equivocou, o jogo do Galo é na quinta-feira. Em tese eles têm um tempo aí até interessante para se recuperar. E ele valoriza aqui o elenco. Eles entendem e é bacana, a gente está firme e é assim que a gente faz. Vamos trabalhá-lo fisicamente, recuperar quem tiver que recuperar, treinar quem tiver que treinar e nos aprontar para domingo fazer um bom jogo. E aí ele cita também a situação aí de campeonato. O Vasco está mais embaixo, precisa vencer também. Vai ser outro jogo muito difícil lá em São Januário. Então, tá muito claro aqui que o Cuca já está pensando no controle de carga. O Atlético, nesse momento, está em 3 competições. Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Então não tem pausa para o Galo. O Vasco, por exemplo, no meio da semana que vem, vai ter um respiro aí. Não vai jogar, porque vai jogar as equipes de Sul-Americano e Libertadores. Então é possível sim que eles faça ali um revezamento. Agora, falando do jogo, porém de retrospecto, o Atlético Mineiro
ainda é um dos poucos clubes considerados dos grandes, né, do G12 ali do futebol brasileiro, que ainda é freguês do Vasco. O Vasco vem de 20 anos muito ruins e alguns clubes que eram nossos fregueses aí no retrospecto geral nos ultrapassaram. O Atlético Mineiro não, e a vantagem do Vasco é boa. Ao todo, são 102 confrontos entre Vasco e Atlético Mineiro, com 44 vitórias do Vasco, o índice nosso é 43%, empates foram 25, que totaliza 25% dos confrontos, e o Atlético Mineiro tem 33 vitórias sobre o Vasco, ou seja, o Vasco tem aí 11 vitórias a mais que o Galo no retrospecto direto. A média do Vasco é de 1,5 gol por partida, do Galo é 1,2. O Vasco marcou 156 gols e o Atlético Mineiro 124, tá bom? Agora pegando aí, o primeiro confronto foi um 0x0 lá em 1932, um amistoso aqui no Rio de Janeiro. Já o último confronto foi a vitória do Vasco em São Januário pelo Brasileiro do ano passado por 2x0. Vitória essa que deixou o Galo ali na última rodada ainda flertando contra rebaixamento, tá bom? Então tá feito o registro. A maior goleada essa eu lembro muito bem, é bizarro, e esse mostra como o Galo é bem freguês do Vasco. O Vasco foi rebaixado pela primeira vez em 2008, e mesmo com aquele time que caiu, o Vasco empurrou 6x1 no Atlético Mineiro dentro de São Januário. Foi 31 de julho de 2008. Já a maior goleada do Atlético Mineiro foi um 5x1 aqui no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, em 1996. Esse ano aí o Vasco foi campeão brasileiro em 97, mas em 96 o brasileiro do Vasco foi bem ruim. O Vasco até flertou ali com um descenso na temporada 96, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. E agora vamos às prováveis escalações, e nós temos algumas novidades aqui, alguns temas curiosos para debater. Primeiro, o João Vitor tá recuperado, ou melhor, cumpriu suspensão e tá de volta. Se o Fernando Diniz quiser utilizá-lo hoje, ele pode ser titular. E olha, a maior tendência é que o João Vitor seja titular. O Lucas Piton tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora. E aí o substituto natural seria o Vitor Luiz, já que o Leandrinho, que poderia brigar com ele por posição, tá cedido à seleção brasileira sub-20. Então o mais natural seria o Vitor Luiz. Porém, ontem o jornalista Vene Casagrande surpreendeu a todos com uma informação de que o Puma Rodrigues treinou na lateral esquerda. E a tendência é que o Puma seja o titular da lateral esquerda do Vasco, jogando ali de pé trocado. O Guga no Fluminense joga bastante de lateral esquerdo. Inclusive, salvo engano, o jogo que ele fez aquele golaço contra a gente no último clássico, ele jogou boa parte daquele jogo ali, eu tenho quase certeza, como lateral esquerdo. Beleza? Vamos aqui agora às prováveis escalações do Vasco e a do Galo. O Vasco deve a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor na zaga, com o Hugo Moura voltando a ser volante, Lucas Freitas e Puma. Se não for o Puma, for no tradicional Vitor Luiz. E aí, com o retorno do Hugo Moura para a volância, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Se por algum motivo ele decidir fazer uma escalação também um pouco alternativa, seria empurrar o Lucas Freitas para a zaga, fazer a zaga com Hugo Moura e João Vitor e oportunizar o Jair de volante. O Jair foi um dos melhores jogadores em campo do Vasco contra o CSA. Para muitos até ele foi o melhor jogador em campo do Vasco, tá? Mas o Atlético tem um time num nível superior, pensando em proteger melhor a defesa. Eu acredito que ele vai realmente tirar o Jair e vai começar com o Hugo Moura de volante, mas seria uma alternativa também. Indo no mais tradicional, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, então o meio-campo do Vasco deve ser o que o Diniz mais utiliza quando está todo mundo disponível: Hugo, Tietê, Coutinho. E aí nas alas, Nuno Moreira e Ryan, no comando do ataque, Pablo, Ezequiel, Verratti, tá? Tá feito o registro. Tomara que o Verratti marque os golzinhos dele hoje, começa a tirar essa fase ruim. O Verratti vem jogando muito mal. Inclusive, ele vinha num jejum muito ruim no final do Brasileiro do ano passado. E é justamente contra o Atlético Mineiro que ele quebra o jejum e faz o gol. E na rodada final contra a equipe do Cuiabá, né? Lá na casa do Cuiabá, e o Verratti marcou mais 2 gols. Eu não lembro, inclusive o gol contra o Atlético Mineiro é uma assistência linda do Coutinho. Ele dá aquela
conduzida, né? Aquele passezinho de futevôlei. Futevôlei não, né? Futebol de praia. Ele faz aquela concha assim, joga a bola por cima, a bola passa o Verratti, chega batendo ali e faz o gol. Eu não lembro se ele fez 2 ou 1 gol nesse jogo. O jogo do Cuiabá eu tenho certeza que ele fez 2. Então o Atlético é um clube que traz boas recordações ali pro Verratti, pro Coutinho também. O Coutinho foi muito bem no jogo da Copa do Brasil lá em Minas Gerais e fez inclusive um baita de um golaço. Acho que acabou tomando a virada ali, o Léo Pelé deu uns mole e o Paulinho infelizmente deitou na gente lá em Minas Gerais. O confronto acabou 2-1. Beleza? Dito isso, galera, vamos aqui ao provável time do Galo, que eu vou te falar, não dá para levar muito isso aqui em consideração, não. O GE colocou a base do time titular do Atlético sem o Hulk. Eles botaram o Everson no gol, Natanael, que tá na lateral por causa do Saravia ter sido poupado e não ter viajado. Aí, beleza, o Leão com o Júnior Alonso é a zaga titular, na lateral esquerda o Guilherme Arana. Aí o tripé de meio-campistas, Alan Franco, Alexander ex-Fluminense, que foi contratado recentemente, Gustavo Scarpa, e aí o tripé de atacantes, Coelho e Rony são os pontas de fato do Galo, e no comando do ataque o Biel, chegou até a ser especulado no Vasco, jogava aí no Bahia, cria do Fluminense, passou pelo Grêmio, estava no Sporting de Portugal, tá bom? Então esse aqui é a base do time do Galo, presumo eu que a gente vai ter um time mexido, tá? Mas é isso. Sobre o Vasco, tem uma informação importante também que faltou citar, dos pendurados, tá? O Jair e o Paulinho, que hoje são reservas, o Paulinho não tem nem entrado, estão pendurados, o Jair começou a ter mais minutos com o Diniz, e o Verratti, a galera aí que fica pedindo o Verratti fora do time, pelo amor de Deus, não vão secar o cara também pro cara tomar amarelo hoje não, mas caso ele tome, já saibam que ele não enfrenta o Santos fora de casa na próxima rodada, salvo engano, inclusive o jogo com o Santos é no Morumbi, não na Vila Belmiro. Agora, queria trazer, além dessas ótimas notícias aí dos desfalques do Galo, o jogo terá a transmissão da Globo, do Premier, tá? O árbitro eu gosto muito, é o Davi, é um árbitro novo, tomara que Papai do Céu o abençoe, ele faça uma baita arbitragem. Então tem ótimas notícias no que tange ao jogo, pensando nos desfalques do Galo. Agora, notícia melhor ainda, foi a rodada de ontem, cara. A rodada ontem foi muito boa pro Vasco. Vou passar os jogos de ontem. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1, o São Paulo venceu o Vitória por 2-0, isso foi um golaço de placa. Com essa vitória do São Paulo, o Vasco vencendo o Atlético Mineiro por qualquer placa hoje, o Vasco está garantido fora da zona de rebaixamento, independente do que aconteça no jogo entre Cruzeiro e Santos. Beleza? O Bragantino perdeu para o Inter por 3-1, o resultado para a gente já não foi muito bom. O Inter é um time que estava mais para baixo ali com 21 pontos. O Bragantino agora tem 27 e o Inter subiu para 24. Mas ainda assim o Inter estava um pouquinho mais para frente. Agora outro golaço também foi a goleada do Botafogo fora de casa sobre o Fortaleza. Se o Fortaleza tivesse vencido ontem, ele saltava de 15 para 18. O Vasco caía ainda mais uma posição na rodada, tendo que ganhar, né, do Galo para passar de volta o Fortaleza e passar o Vitória. E ainda assim ia para a próxima rodada com o Fortaleza empatado em número de pontos com a gente da mesma forma, tá? Então foi maravilhoso esse 5-0 do Botafogo em cima do Fortaleza. Aí Bahia e Fluminense 3-3, é um jogo que não nos interessa, a não ser secar um rival, né? Então a vitória do Bahia seria bacana. E agora nós temos os jogos de hoje. Vasco e Galo às 4 da tarde, Palmeiras e Ceará também às 4, ó. O Vasco tem que começar a secar essa galerinha aí dos 22, 23, para essa galera não pontuar para a gente conseguir chegar. Porque se o Grêmio vencer hoje, vai acontecer algo escroto, tá? Vamos torcer para que a rodada de domingo seja, porra, incrível pra gente. A gente ganha do Galo, o Cruzeiro em casa ganha do Santos. Pô, show de bola. Aí, o Grêmio tem tudo para ganhar o Sport. O jogo é na casa do Grêmio, o Sport é o lanterna, sendo que olha a sacanagem aqui. Se o Grêmio ganha do Sport, que eu acho que é o que vai acontecer, o Grêmio sai de 20 para 23. O Vasco vencendo o Galo e o Santos perdendo para a equipe aí do Cruzeiro, o Vasco passa o Vitória, passa o Santos, fica em 15º. Pô, Dieguinho, a gente tem que respirar e sair daqui, irmão. A gente tem que começar a subir na tabela. Só que com essa vitória do Grêmio, caso aconteça, o Grêmio pula para 23. E o Corinthians, que joga na rodada fora de casa com o Juventude, tem 22. Se o Corinthians empatar, ele vai para 23. Se ele ganhar, ele mete o pé também para 25. Quem já jogou e está garantido ali
com 22 pontos, na verdade com 23 é o Galo. O Galo que, se a gente ganhar, estaciona nos 23. O Ceará joga na rodada ainda, pega o Palmeiras fora, a tendência é que o Ceará perca o jogo dele. Então, o mais normal aqui é a gente terminar essa rodada, a gente com 18 e o 14º colocado, que é a primeira equipe acima da gente, com 5 pontos a mais que o Vasco. A não ser que esteja uma grande cagada aí na rodada e o Sport vai lá na Arena do Grêmio e dê uma porradinha no Grêmio. Ou até um empatezinho, fique com 21. E aí o Vasco fica ali a 3 pontos do Grêmio. Então o Vasco precisa não só vencer, até porque perdeu, ganha essa rodada, na outra perde e a galera ganha, a gente pode voltar para a zona de novo. O Vasco está precisando de engatar aí umas 2, 3 vitórias consecutivas para respirar e colar nesse pelotão de cima. Tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. E agora, galera, para encerrar e para fechar, o David e o Paulinho completaram 50 jogos com a camisa do Vasco, foram presenteados com a camisa com o número 50 do clube. E um detalhe curiosíssimo, vocês devem ter visto aí nas redes sociais, inclusive eu fiz um comentário lá na TNT Sport, tem mais de 500 curtidas, 100 e poucos comentários embaixo ali da publicação, do meu comentário. Viralizou um vídeo aí de um ônibus passando na frente, de um caminhão de som passando na frente ali do Parque São Jorge, onde é a sede do Corinthians, tocando o hino do Vasco. E aí, torcedores do Corinthians foram para cima do caminhão, tacaram pedra, quebraram o vidro todinho da frente ali do caminhão. E eu até comentei, porra, esse ódio todo, isso porque roubaram a gente a vida toda, né? Aí citei que o Mundial, a final do Mundial de Clubes de 2000, tem um lance que o Edmundo tá muito em posição legal e dão um impedimento que o Edmundo sai cara a cara com o Dida. Em 2009, o Vasco é eliminado com o Corinthians no gol qualificado, 1-1 e 0-0, né, os dois confrontos aí. Se eu não me engano, no Maracanã foi 1-1 e lá na época no Pacaembu o jogo foi 0-0. Teve um pênalti absurdo no Elton, o cara puxou a camisa do Elton, a camisa de preta ficou branca, não deram esse pênalti pra gente. 2012, na Libertadores, a galera fala muito que o Diego Souza perdeu o gol com o Cássio, mas muita gente esquece que no jogo de ida, naquele dilúvio que caiu em São Januário, o Alexandre tem um gol anulado, que ele está muito em posição legal. Então, se o Vasco vence, por exemplo, aquele jogo em São Januário de 1-0, aquela vitória do Corinthians ali levaria o jogo para os pênaltis. Tá? Sem contar que você ir com a vantagem de um gol, o cenário muda. O Vasco, mesmo jogando fora de casa, foi melhor que o Corinthians naquele dia. Deu azar, teve bola na trave, o Diogo Souza perdeu aquele gol, numa bola parada no escanteio, o Paulinho acabou fazendo o gol ali do Corinthians. Beleza? E, além disso, também um brasileiro de 2011, né, que a gente foi sacaneado pra caramba por arbitragem, fora jogos normais, gol de mão do Jô, né, a anulação do gol, se eu não me engano, do Bruno Gomes, lá na Arena do Corinthians uns anos atrás. Enfim, o que não falta é sacanagem de arbitragem no que se trata de Vasco e Corinthians. Falei, pô, os caras têm tanto ódio da gente assim, isso porque ganharam um monte de título da gente, eliminaram a gente várias vezes na arbitragem. Tu imagina se a gente fosse carrasco dos caras e tivesse nós ganhado vários títulos em cima deles. E, meu amigo, que teve de xingamento de corintiano lá e uma renca de vascaíno curtindo também meu comentário. Até recomendo vocês, quem me segue, vai lá na página da TNT e olha os comentários, vocês vão ver que o pau torou lá. Mas é isso, tá bom? Então que loucura, mané. Fique ligado, você vascaíno em São Paulo, quando passar aí por sede do Corinthians, a gente não é bem-vindo, tá? Inclusive jogos aí Vasco-Corinthians, sempre com o sinal ligado aí, porque há um ranço muito forte. Não só pela aliança entre Vasco e Palmeiras, mas temos até episódio de briga mesmo. Teve um jogo lá em Brasília, que inclusive, salvo engano, foi o jogo que baniu a Força Jovem por 10 anos aí dos estádios. A coisa ficou muito feia lá, o Vasco até perdeu aquele jogo. Normal, né? Vasco e Brasília é sempre derrota, ou quase sempre. Então é isso, galera. Assim eu vou fechando com vocês a nossa primeira edição. Feliz Dia dos Pais, um beijo no seu coração e obrigado quem desejou felicitações pelo meu aniversário ontem. Saudações vascaínas e até logo mais com o nosso pós-jogo. Tamo junto!